No Evangelho de Marcos, capítulo 8, eu quero saudar você que está aqui hoje de manhã e não é membro da Igreja Adventista, da comunidade Adventista, mas veio aqui. Espero que você se sinta bem conosco, que esses momentos sejam bons momentos de reflexão aqui, tá? Eu quero ler um texto que é um evangelho, uma mensagem que está nos evangelhos. Eu vou fazer uma pequena introdução para não perder o costume do programa que eu apresento na Novo Tempo, que sempre que eu vou ler um texto bíblico, eu gosto de dar algumas explicações. Não é, Diego? O Diego é o diretor de imagem do Escola Bíblica e ele me ouve 4 vezes por semana. Não é fácil, né, Diego? E agora hoje aqui. Você sabe que na Bíblia a gente tem uma diversidade de estrutura literária que o texto foi escrito. E para a gente entender bem o texto, a gente segue algumas regrinhas que são importantes. Porque o nosso grande desafio é nos aproximarmos o máximo daquilo que o Espírito Santo inspirou o autor bíblico para escrever. Você sabe que, primariamente, o texto bíblico não foi escrito para a gente diretamente, né? Primariamente não foi, vou escrever para. E aí a gente, para entender o texto, para chegar o mais perto possível, a gente precisa entender que estrutura literária tem. O ideal seria que a gente lesse todo o contexto, e eu vou tentar dar o contexto aqui. E a gente também estuda a Bíblia de forma sistemática, e isso é muito legal. Por exemplo, a gente pega um texto e a gente aplica aquele texto. Mas, se eu ficar só nesse processo, é possível que eu não extraia do texto exatamente o que o autor bíblico quis dizer o que o Espírito Santo quis dizer para o autor bíblico. E o que eu vou ler para vocês hoje é uma mensagem dos evangelhos. E a gente tem 4 evangelhos na Bíblia. 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um tinha um público específico, uma forma de escrever, mas tem 3 evangelhos, que são os 3, Mateus, Marcos e Lucas, que eles são muito parecidos porque eles estão mais preocupados em mostrar aquilo que Jesus fez. Eu sempre gosto de sugerir que quando você lê uma história bíblica, você procure o que o outro evangelista também disse, porque daí você faz a comparação. Isso é bem legal. Você sabe que 70% a 80% do que Mateus, Marcos e Lucas escreveram, eles repetem. João é o contrário. 70% a 80% do Evangelho de João, só João escreveu. E hoje eu quero estudar uma pergunta que Jesus fez, tá? E qual é meu propósito hoje, no último sábado? É que você, de alguma forma, responda a essa pergunta olhando para o ano que passou, mas também que você faça reflexões para aquilo que virá. Como o pastor Jader citou na oração, o nosso futuro é desconhecido, nós não sabemos o que vai acontecer. E responder essa pergunta é essencial para a vida. Vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 27. Marcos 8, 27. Então Jesus e os discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós,
quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Se você ler o texto de Mateus, capítulo 16, 13 a 20, que é o texto que conta a mesma história, mas dá mais informações, nesse texto descrito por Mateus, Jesus acrescenta uma fala. Lembram qual é a fala? Lembram qual é? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 16, versos 13 a 20. Vamos comparar aqui rapidamente. Mateus 16, 13 a 20. Vou ler rapidinho. Encontraram? Encontraram? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outro Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Vejam que ele acrescentou Jeremias. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele continua e vai dizer: não contem isso para ninguém. Deu para entender qual é a informação que a gente tem a mais? Qual é a informação? Qual é a informação? Me ajudem. Não foi carne nem sangue que te revelou o que você está falando. O que Jesus está dizendo para Pedro? O que Jesus está dizendo para Pedro? Jesus está dizendo assim: Pedro, você entendeu quem eu sou. Agora vamos lá, por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus quer que os discípulos entendam quem Ele é. Porque quem Jesus é está associado diretamente à sua missão. E entender quem Jesus era faria com que os discípulos tivessem uma perspectiva correta para a vida. Então olhar para Jesus e dizer assim: eu sei quem o Senhor é, e eu sei qual é a sua missão, vai nortear a vida. Agora, o que essa pergunta tem a ver com a gente? Se eu perguntar para você, quem é Jesus para você? Ou quem foi Jesus para você em 2023? Isso vai nortear como você viveu. E como você se envolveu na razão da sua existência, que é a missão que a gente tem aqui. E a clareza sobre quem Jesus é também vai determinar como será a minha vida em 2024. Então pensemos, vamos refletir rapidamente. Quem Jesus foi para mim em 2023? Lá em casa a gente de vez em quando tem umas conversas muito boas, né? E esses dias minha esposa falou assim: uma coisa é quem Deus é. Outra coisa é o que as pessoas nos ensinaram sobre quem Deus é. E o terceiro é qual? É o que eu digo que quem Deus é. E quem eu digo que Deus é, vai determinar como eu vivo. E como é o cristianismo para mim, partindo da ideia de que você que está me ouvindo crê no cristianismo. E agora o que o contexto tem para nos ensinar sobre essa história? A pergunta é: você acha que Pedro sabia exatamente quem Jesus era? Logo, sabia exatamente qual era a sua missão? O que você acha? O que você acha? Você acha que sim? Naquele momento ele teve uma revelação clara: tu és o Cristo. Mas ele sabia quem Jesus era? Não. Quando a gente vai para Atos, por exemplo, e ele vai ter a visão do lençol,
onde tem todo tipo de alimento, e ele sobe e desce, e o Senhor diz assim: mata e come. Naquela visão do lençol, Jesus está querendo ensinar para Pedro que o evangelho, a mensagem de salvação, deveria ser levado para todas as pessoas. E Pedro tinha essa percepção? Tinha essa percepção? Não tinha. E eu chego à conclusão que eu, muitas vezes, tenho uma visão extremamente limitada de quem Deus é, de quem Jesus é. Logo, minha vida está muito distante do que eu devo ser. Em 1988, 89, eu era aluno do ensino médio do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, o internato da Igreja Adventista no Rio Grande do Sul, em Taquara. E ali, nos meus 16 para 17 anos, eu tive o meu início do processo que a gente chama no cristianismo de conversão. Eu, desde que me conheço por gente, cresci na igreja adventista, meus avós me levavam, mas ali foi o meu momento. E o que me marcou muito foi um amigo que havia assistido um projeto, e o Jade vai lembrar bem disso, o Projeto Sol, no Ibirapuera. E aí, um grande pregador da igreja adventista chamado Alejandro Bulhon tinha uma tônica de pregação que até se transformou numa música: conhecer Jesus é tudo. Havia uma polêmica sobre se isso era tudo, né? Havia uma polêmica na época, discussão teológica e tal, mas aquilo me fazia ir para a capela na sexta-feira à noite e ouvir fita cassete. Quem não sabe o que é fita cassete? Porque alguns aqui não sabem. A Nina, eu acho que não sabe o que é fita cassete. Não, você não... Mas você sabe. Também não, Tiago? Vamos atualizar ele. Eu acredito que ele não. Eu ouvia fita cassete. E eu chorava. E aí eu li 2 livrinhos, ou melhor, 3 livrinhos de bolso. Jesus, tu és a minha vida. Conhecer Jesus é tudo. E tinha um outro que era sobre ansiedade, preocupação. Isso no final da década de 80. E ali foi muito significativo. Mas passados todos esses anos, eu descubro cada vez mais o quê? Que eu ainda não sei exatamente quem Jesus é. E o meu grande desafio na vida é saber quem Jesus é. Porque se eu sei quem Jesus é, eu vou viver do jeito que eu devo viver. Alguns aqui sabem, eu faço um projeto voluntário com um grupo no Chad, um país do centro-norte do continente africano. Um país que a maioria não é cristã. E eu aprendi com o padre Francisco percepções de um Jesus, de um Deus e do Espírito Santo que eu não conhecia. Quando ele falou um dia para mim assim, eu até já devo ter citado aqui, ele falou para mim assim: Pastor Gilmar, que eu perguntei: padre, o que o senhor ensinaria para um pastor adventista que está vindo aqui aprender dessa cultura? Ele falou assim: pastor, a gente acha que todo mundo que está aqui é perdido, pagão, mas a gente esquece quem Deus é. A gente esquece que o Espírito Santo chegou antes da gente. E a gente esquece que Jesus Cristo é o maior interessado na vida e na salvação dessas pessoas. Então, pastor, o Senhor quer salvar cada um deles. E eu comecei a ter um outro olhar para aquelas pessoas. Um outro olhar. Que não professam a mesma crença que eu. Sejam muçulmanos ou sejam animistas, o Espírito Santo quer salvar. Agora eu quero voltar para o texto para a gente concluir.
porque esta pergunta de Jesus está dentro de um contexto. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 8, e eu só vou fazer citações aqui. O que começa no capítulo 8? Você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulo e versículo, né? Você sabe que esse processo de composição foi posterior, e em realidade o texto era corrido. Qual é a primeira descrição do capítulo 8? Qual é? O que está escrito ali? O que é? O que é? Me ajudem, me ajudem. A segunda multiplicação dos pães. E aí você pergunta, mas por que o autor bíblico foi inspirado para colocar primeiro isso ali? Você sabe que na primeira multiplicação dos pães, quando Jesus fez a multiplicação, eles disseram assim: uau, chegou o nosso Salvador. Agora, quem era Jesus para os discípulos? Quem era Jesus para os discípulos? Quem era o Messias que eles esperavam ver? Quem era? Era um líder militar que os tiraria da opressão do Império Romano. Então essa era a visão que eles tinham do Messias. E quando Jesus faz a primeira multiplicação, você sabe que nessa época a estratégia militar para fazer um povo ser destruído era fazer um cerco na cidade. E o que acontecia com o povo? Ia ficando desesperado, não tinha comida, e eles morriam de fome, e ficavam mais fracos, e aí o exército atuava. Só que agora eles descobriram alguém que multiplica. Então eles disseram assim: o nosso líder chegou. O nosso líder chegou. O nosso Salvador chegou. E quando Jesus faz a segunda multiplicação dos pães, líderes religiosos de uma classe específica chamada fariseus chegam perto de Jesus e dizem assim: estamos duvidando de você, nós queremos mais sinais sobre você. Se você realmente é esse líder que nós estamos esperando. Olha só, perspectiva errada de quem Jesus é, faz com que as ações sejam erradas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ele esperava conversar com outra pessoa, né? E esperava que as respostas fossem de acordo com o que ele queria. Aí eu falei para ele assim: não crie expectativas, porque você está partindo de um pressuposto seu, e a gente pode fazer o quê? Se decepcionar. Você sabe que nós vivemos no conflito entre o bem e o mal. E o inimigo de Deus quer que a gente tenha perspectivas erradas de quem é o Messias, e de como ele virá, e do que ele fará. E isso faz com que a nossa jornada, a nossa vida, seja decepcionada. Vou dar um exemplo que existe no meio da teologia. Se você for fiel ao Senhor, você vai prosperar, vai enriquecer. A gente chama isso tecnicamente de teologia da prosperidade. Essa é uma visão correta sobre quem é o Messias? É ou não é? Não é. Mas quantas pessoas criam essa expectativa, isso não acontece e se decepciona? Vou dar um outro problema, um outro exemplo. Você aceita Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, e os seus problemas acabam. Agora acabaram os seus problemas. Essa é uma perspectiva correta de quem é o Messias? Não é. Mas nos vendem essa ideia. E olha que interessante. Você sabe que o inimigo de Deus não consegue retirar muitas pessoas do mundo religioso, do mundo cristão, ou do mundo evangélico. Eu posso ampliar isso aqui. Não consegue tirar. Mas o que o inimigo de Deus faz? Faz com que a nossa imagem de quem é o Messias seja errada. Na sequência, que Jesus diz assim: não vou dar sinal para vocês, geração incrédula. O que vem na sequência? Jesus adverte os discípulos, dizendo assim: cuidado, não sejam contaminados pelo fermento dos fariseus e de Herodes. O que é fermento nesse texto? É influência. E eu digo hoje de manhã para todos nós que estamos aqui:
Cuidado. Vamos cuidar para não sermos influenciados por aquilo que não é bíblico, por aquele que não é o Messias. Você sabe que nos últimos anos, nós criamos expectativas de soluções para a nossa vida e esquecemos que a grande solução para a vida é a volta de Jesus. E eu quero concluir. Você sabe que, e esse eu quero ler, na sequência, depois de Jesus advertir, vem a cura de um cego em Betsaida. Leia comigo o verso 22 do capítulo 8. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Deixa eu te perguntar, Jesus, trocar? Ok. Deixa eu te perguntar, Jesus precisava curar esse cego em duas fases? Precisava curar? Hã? Por que Jesus curou em duas fases? Porque às vezes nós estamos olhando para o Messias, mas a gente não está vendo exatamente quem Ele é. A gente não sabe quem Ele é. Ele via como árvores andando. Está enxergando bem? Está enxergando bem? Não está. Minha mãe agora vai fazer a cirurgia de catarata. E ela falou assim: esse olho esquerdo eu não enxergo mais direito. Mas anda de bicicleta, fazendo arte. Não estou enxergando mais nada. Ela quer ver. Você quer ver quem é Jesus? Quem é o Messias que você tem que encontrar? Você pode se surpreender. Você sabe que na sequência vem a pergunta: quem diz os homens que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? E Jesus vai dizer para Pedro: você foi. Mas na sequência, em Marcos, Jesus começa a falar, sabe sobre o quê? Jesus começa a falar sobre sua morte e sua ressurreição. Como é que Pedro reage? Não. Ah, não. Até aqui era o Cristo, agora não é mais. Ah, não. O que Jesus responde para ele? O que Jesus responde para ele? Hã? Afasta-te de mim, Satanás. Isso não te impressiona? Me impressiona. Por um momento eu posso ter a visão de quem Jesus é. Mas por outro instante, eu posso estar mostrando um Cristo que Ele não é. Eu queria te dar uma sugestão de leitura. Eu aprendi com o pastor Bulhão também. Todos os anos eu leio o livro Caminho a Cristo. E agora foi lançado um, eu não trouxe esse, foi lançado um com os comentários do pastor Bulhão. Faça esse livro o seu livro de cabeceira, se você quer saber quem é Jesus. E eu vou citar aqui duas. Lá no final, a escritora Ellen White, inspirada, que nós cremos na Igreja Adventista, diz assim: nós somos uma carta de quem é Cristo para o mundo. Uma carta de quem Ele é. Aí quando eu li esse texto, eu pensei assim: que carta eu estou mostrando? Que Messias eu estou mostrando? Em outro texto ela diz assim: Jesus falava a verdade, sempre.
mas nunca ficava desequilibrado. Derramava lágrimas quando tinha que advertir alguém. Aí eu fiquei pensando assim, é esse o Messias que eu conheço? É esse? Você sabe que 3 vezes no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus e uma vez no Evangelho de Lucas, Jesus vai falar sobre sua morte na sequência. E sabe como os discípulos vão reagir? Tiago e João vão dizer assim, Senhor, é o seguinte, nós queremos um lugar especial aí. Eles sabiam quem era o Messias? Não. Sabiam quem era Jesus? Não. Quando Jesus morre, eles ficam perdidos. E a minha pergunta é, quem foi Jesus para você em 2024? 23. E quem será Jesus, o Messias, para você em 24? O que você espera? O que você espera? 2023 foi o ano mais violento de guerras depois da Segunda Guerra Mundial. Eu quero paz? Eu quero. Eu quero lutar para que haja paz? Quero. Mas o quadro dos últimos acontecimentos não será um quadro como nós achamos ou como nós esperamos. A gente cantou, eu quero crescer em graça, sabe? Eu quero crescer conhecendo Jesus, cada vez mais eu quero. Eu quero, essa é prioridade na minha vida. E eu vou te dizer que não faça da Bíblia uma caixinha de promessas de gotas de sabedoria ou de gotas de sabedoria. Tudo bem, pode ter a caixinha de promessa, eu tenho as minhas também. Mas leia o texto. Descubra quem é Jesus. E não pense naquilo que você acha que ele deve ser. Não pense. Diga, Senhor, me mostra quem o Senhor é. Eu quero te convidar para cantar um hino, que é um hino também daqueles de mais de uma semana. E eu gostaria ou desejo que esse seja o seu hino hoje. O seu desejo hoje. Senhor, se eu não mostrei exatamente quem o Senhor é, se eu estou vendo como árvores balançando, se eu não estou enxergando exatamente e estou esperando nesse mundo coisas que nunca vão acontecer, nunca. Você acha que nós vamos viver nessa terra e não haverá injustiça aqui? Não existe isso. A grande solução para o mundo chama a volta de Jesus. Isso é tão forte que aqueles líderes religiosos, a maioria deles, alguns tiveram percepções, mas a maioria, o Messias veio, foi, ressuscitou, e eles não viram, não entrava. Sabe por quê? É que nós queremos colocar Jesus dentro da nossa caixinha, do nosso jeito de ver. E aí, infelizmente, a gente vive um cristianismo que não é cristianismo. A gente não consegue olhar para as pessoas como a gente tem que olhar. O milagre precisa acontecer, sabe? E aí você olha para alguém que pensa diferente de você e você diz assim, esse está perdido. E o Padre Francisco diz assim, pastor, o Messias chegou antes da gente. E o Senhor está se revelando. Não se divida. Não erga muros. Não erga muros. Porque quando nós temos uma visão clara de quem é o Messias, nós vamos falar a verdade.
e nós vamos chorar. A gente não vai ter ódio no coração, a gente vai amar. E as pessoas vão dizer aqui nessa região: eu quero ir lá naquela igreja, porque lá existe o verdadeiro Messias. Você deseja isso? Começando dentro da sua casa, mostrando Jesus para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Jesus, nada passava desapercebido ao seu olhar, nada. Eu quero convidar você para a gente cantar junto. Mais semelhante a Jesus. Esse é o nosso desejo. Eu queria que você pensasse na letra. Olha cada frase desse hino. Vamos cantar juntos? Gostaria que você ficasse do lado da sua família agora. Pode ser? Pode ser? Ninguém, eu queria que ficasse sozinho. Tem alguém que está sozinho aqui? Tem alguém que está sozinho? Fica ali do lado. Fica ali do lado deles. Isso. Queria que você ficasse do lado. Alguém está sozinho, porque não tem ninguém, nenhum familiar aqui? Tem alguém? Levanta a mão que você vai ser adotado. O senhor? Alguém adota ele, por favor. Por favor. Lá tem outro, com a mão erguida. Erga a mão, alguém, por favor. Membro da minha igreja, dá para chegar do lado e pôr a mão sobre o ombro e dizer assim: você está adotado. Está adotado. Alguém mais? Alguém está sozinho? Ninguém pode ficar sozinho. É o seguinte: seria maravilhoso a gente, com os nossos defeitos, que a gente não é fácil não, hein? Só a misericórdia de Jesus. Mas seria maravilhoso pessoas perto da gente, família, chegasse e dissesse assim, né? Você parece com Jesus, né? Não ia ser demais? Talvez você já tenha ouvido isso. Aí sim, é muito legal, muito bom. E seria maravilhoso se as pessoas andassem
por nós encontrassem a gente na academia. Estou vendo dois aqui que eu encontro direto. E as pessoas olhassem e dissessem assim: você parece com Jesus. Eu gosto muito de uma música do Padre Zezinho. Viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou. Essa música, que o Senhor nos use esse ano para a gente ser mais semelhante a Jesus. Se a gente estiver olhando, não é esse o Messias, que o Espírito Santo tire a catarata, limpe o olho. Querido Pai, muito obrigado, porque o Senhor não cansa da gente, e o Senhor se revela para a gente toda hora através da sua palavra. Que a gente veja claramente quem Jesus é, para a gente viver Jesus, para a gente refletir a imagem do Senhor e contagiar as pessoas. Que isso comece dentro da nossa casa, que isso se estenda para os conhecidos e para os desconhecidos. Eu clamo, meu Deus, nos ajude nesse ano que se inicia. Como o pastor orou, nós não sabemos o que vamos passar, mas nós sabemos que o Senhor estará conosco. Nos ajude, em nome do Salvador. Amém. Queria que você desse um abraço na sua família e dissesse assim: eu quero, pela graça do Senhor, ser mais semelhante a Jesus. Eu quero.